curso de Termodinâmica Aplicada. Eu sou o professor Cristiano Pinheiro, Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo. Nessa aula, então, a gente vai aplicar os conceitos de energia para ciclos termodinâmicos. Lembrando, o que é um ciclo termodinâmico? Ciclo termodinâmico é uma sequência, né, de processos com início e fim no mesmo estado. Lembrando que no final do ciclo, todas as propriedades, e essas propriedades elas são termodinâmicas, temperatura, volume, pressão, então todas essas propriedades elas vão ter os mesmos valores que tinham no início do ciclo. E o que isso vai acarretar? Bom, isso vai acarretar que, terminado o ciclo, o sistema não vai ter experimentado nenhuma variação líquida. E um exemplo de ciclo que a gente pode citar é o vapor, né, que circula ao longo de uma usina. Então, aqui a gente, no fundo dessa tela, a gente tem uma usina, que a gente tem a liberação de calor pela chaminé, ou essa daqui, que a gente tem a realização de trabalho. Bom, os ciclos que se repetem periodicamente, eles são de grande importância em muitas áreas de aplicação, né? Por exemplo, o vapor que circula ao longo de uma termoelétrica, a geração de energia por uma caldeira, ou até mesmo a questão de um refrigerador, né? O sistema de refrigeração também envolve um ciclo. Então, para começar, a gente faz uma revisão aqui do balanço de energia para sistemas fechados, né? Lembrando que a variação total de energia em um sistema é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação de energia total de um sistema é igual à quantidade de calor líquido que entra ou sai desse sistema menos o trabalho que é realizado pelo ou sobre o sistema. Então, substituindo aqui na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. E na forma diferencial a gente tem aqui que dE é igual a dQ menos dW. E aí aqui a gente tem as chaminés de uma usina, né? Várias chaminés. E só para lembrar aquilo que a gente viu em máquinas térmicas, que uma fonte quente manda calor para o sistema, parte desse calor vira trabalho. Todo calor que não é usado para transformação de trabalho, para realização de trabalho, vai para uma fonte fria. Esse aqui é o calor que está indo para a fonte fria. No caso aqui, a fonte fria é a atmosfera. Então, aprofundando aqui no balanço de energia para um ciclo, a gente tem aqui um ciclo de potência e desse lado aqui um ciclo de refrigeração, uma bomba de calor. O balanço de energia para qualquer sistema sujeito a um ciclo vai ser esse aqui. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia total do ciclo é igual a quantidade líquida de transferência de energia por calor menos a quantidade líquida de transferência de energia por trabalho. Como não vai haver variação de energia no sistema, a gente está dizendo que ΔE é igual a zero. Logo aqui na primeira lei, esse termo vai ser igual a zero. Como consequência, a gente vai ter que o calor no ciclo é igual ao trabalho no ciclo. Essa, na verdade, é uma expressão do princípio da conservação de energia. E ela vai ter que ser satisfeita por todo o ciclo termodinâmico. Isso nem importa a sequência dos processos seguida pelo sistema submetido ao ciclo e nem a natureza das substâncias que compõem o sistema. Então, agora a gente vai analisar o balanço de energia para cada tipo de ciclo, começando pelo ciclo de potência. Nesse ciclo, há uma transferência líquida sob a forma de trabalho para a vizinhança durante cada ciclo. Então, o trabalho sai do sistema e vai para a vizinhança. Então, os sistemas que percorrem esse ciclo de potência, eles fornecem uma transferência líquida de trabalho para a sua vizinhança durante cada ciclo. E a entrada de trabalho líquido é igual à transferência de calor líquida para o ciclo. Então, esse quente aqui representa a transferência de energia para o sistema por meio de calor. E que sai representa a transferência de calor que sai do sistema para a fonte fria ou corpo frio. Para ser um ciclo de potência, a gente tem que ter que entra seja maior do que sai. A quantidade de calor que entra no sistema tem que ser maior do que a quantidade de calor que sai do sistema. Então, a energia fornecida por transferência de calor para um sistema que percorre um ciclo de potência vai ser normalmente oriunda da queima de um combustível ou de uma reação nuclear moderada. E ela também pode ser obtida da radiação solar.
essa quantidade de calor que sai, que está indo justamente aqui para a fonte fria, ou corpo frio, que na verdade é o calor que não foi transformado em trabalho, ele vem para essa fonte fria. Essa fonte fria aqui geralmente é uma atmosfera, um solo, um rio, lago ou oceano. Bom, no vídeo de máquinas térmicas, a gente viu que a eficiência de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado pelo ciclo e o calor que sai da fonte quente para o sistema. Lembrando que trabalho é a quantidade de calor que entra no sistema menos quantidade que sai, substituindo nessa fórmula, simplificando calor que entra, a gente vai ter esse termo 1, menos calor que sai sobre calor que entra. Lembrando que o rendimento todo ciclo de potência tem que ser menor do que uma unidade, menor do que 100%. Ciclo de refrigeração e bomba de calor. Vamos falar como é que se dá esse balanço de energia. Embora eles sejam tratados do mesmo modo, na realidade, os ciclos de refrigeração e bomba de calor eles têm objetivos diferentes. O objetivo de um ciclo de refrigeração é reduzir a temperatura de um espaço refrigerado ou manter a temperatura do interior de uma resistência. O objetivo de uma bomba de calor é manter a temperatura do interior de uma residência ou de uma construção acima daquela do ambiente. Então, enquanto o ciclo de refrigeração é abaixo do ambiente, a bomba de calor é acima do ambiente. Isso vai acarretar em parâmetros de desempenho completamente diferentes, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Antes, a gente vai analisar aqui o ciclo completo para refrigeração e bomba de calor. Então, nesse tipo de ciclo, o que entra é a energia transferida por calor do corpo frio para o sistema. Então, observa que inverteu agora, né? Antes saía do corpo quente para o sistema, agora sai do corpo frio para o sistema. E que sai vai ser energia descarregada por transferência de calor do sistema para o corpo quente. Então, que sai agora vai vir do sistema para o corpo quente. Isso naturalmente não pode ocorrer, né? Porque senão fere um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então, para realizar essas transferências de energia, vai ser necessária a entrada do trabalho líquido W ciclo proveniente da vizinhança. Então, a relação das quantidades que entra, que sai W ciclo, pelo balanço de energia, para ciclos de refrigeração e ou bomba de calor, vai ser dado pela equação W ciclo igual a quantidade de calor que sai menos a quantidade de calor que entra no sistema. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica diz que ΔE é igual a Q menos W, e que, como se trata de um ciclo, ΔE é igual a zero. Nesse caso aqui também a gente pode perceber que W ciclo ele sempre é positivo. Logo, a quantidade de calor que sai vai ser sempre maior do que a quantidade de calor que entra para sistema de refrigeração ou bomba de calor. Com relação ao desempenho dos ciclos de refrigeração, a gente escreve dizendo que ele é a razão entre a quantidade de energia recebida pelo sistema percorrendo o ciclo do corpo frio que entra e o trabalho líquido sobre o sistema para produzir esse efeito. Aqui a gente pode até, para não confundir com máquinas térmicas, usar uma notação muito usada, que é um beta, como coeficiente de performance do ciclo de refrigeração. No caso do coeficiente de performance para a bomba de calor, a gente vai usar o gama. Então, voltando ainda para o coeficiente de performance do ciclo de refrigeração, a gente tem essa equação alternativa aqui, levando em consideração a quantidade dos calores que entra e que sai. Então, para um refrigerador doméstico, a quantidade de calor que sai é a que vai para o ambiente na qual o refrigerador está localizado. E W, geralmente, ele vai ser fornecido ao motor em forma de eletricidade, e ele que vai acionar o refrigerador. No caso do desempenho das bombas de calor, a gente vai descrever como a razão entre a quantidade de energia descarregada pelo sistema, que percorre o ciclo para o corpo quente, que sai, e o trabalho líquido sobre o sistema para produzir esse efeito. Assim, o coeficiente de desempenho vai ser a quantidade de calor que sai, ou seja, que vai do sistema para a fonte quente, dividido pelo trabalho realizado sobre o sistema. E aí a equação alternativa seria uma relação somente de quantidade de calor com o coeficiente de desempenho. Dessa equação dos coeficientes de performance da bomba de calor, a gente percebe logo que gama nunca vai ser
menor do que a umidade. O trabalho representado por W ciclo normalmente vai ser fornecido por meio de eletricidade. Pessoal, eu espero ter dado uma boa contribuição para vocês aí sobre o balanço de energia para ciclos. No caso, a gente viu ciclos de potência, ciclos de refrigeração e bomba de calor. E nos vemos na próxima aula.